Então, eu já vou começar aqui, primeiro apresentando todos, né? Por mais que esses meus amigos e excelentes profissionais dispensem a apresentação, é bom explicar um pouquinho o que aqui estamos fazendo. Então, nós estamos vivendo um momento de calamidade pública, de pandemia, desde 20 de março, com inclusive decreto governamental, no caso presidencial, e também tivemos outras ordens estadual e municipais, né, considerando os diversos municípios do país, os mais de 5.500, a chamada quarentena. Então, nós do Secov, especialmente do Conselho Jurídico de Incorporação e de Terrenos Urbanos, da vice-presidência do nosso vice-presidente Emílio Carlos, decidimos trazer um pouco para vocês, principalmente aos associados do Secov, mas essa live é aberta não só aos associados, um pouquinho do que entendemos a respeito dos aspectos jurídicos da situação de epidemia, de Covid-19 e a incorporação imobiliária. Então, estamos aqui, Marcelo Terra, advogado, presidente do Conselho da Presidência do Secov e também integrante desse Conselho da Vice-Presidência de Incorporação e Terrenos Urbanos. Rodrigo Bicalho, advogado, também do Conselho da Vice-Presidência de Incorporação e Terrenos Urbanos, e Carlos Delmar, advogado e também do Conselho da Vice-Presidência, assim como eu, Olivar Vitale. De logo, para não perder mais tempo, eu já passo a palavra para o Rodrigo Bicalho, que vai começar expondo um pouquinho sobre parte dos temas que nós vamos tratar. A ideia aqui é passar a relação do incorporador com o dono do terreno, durante toda a incorporação, a questão da construção, a questão do adquirente, a questão do poder público, do registro de imóveis e mais ainda tudo que tiver afeito à incorporação imobiliária no aspecto jurídico por conta dessa situação. Rodrigo Bicalho, sem mais delongas, a palavra é sua. Obrigado, Olivar. Obrigado a todos. Uma grande satisfação estar aqui. Olivar, teu áudio está ok? Maravilha. Então, eu vou aí com esses 12 minutos, mais ou menos, né, que vocês atribuíram aí para essa colocação inicial. Dentro de uma divisão que nós combinamos, pelo menos uma divisão inicial, eu vou tratar, no primeiro momento aqui, sobre a relação da incorporadora com o vendedor do terreno, com aquele que alienou o terreno mediante compra e venda, ou aquele que é permutante, que fez um contrato de permuta com a incorporadora e, portanto, é credor de que ela aprove um terreno, aprove um projeto, desenvolva um empreendimento e entregue as unidades prontas lá na frente. Bom, vindo o problema da pandemia, pegando esses contratos nessa fase pós-assinatura, antes de quitação de preço, como é que fica, né? É claro que tem bastante efeito, e tem efeito para as duas partes. Então, as incorporadoras já estão sofrendo isso, pode ter uma dificuldade em conclusão de due diligence, o próprio vendedor pode ter dificuldade em apresentar documentos, em obter parte dos documentos. A gente sabe que as certidões forenses e outros documentos de registro de imóveis saem, mas pode ter dificuldade, por exemplo, para pesquisas mais aprofundadas sobre restrição convencional de loteamento, que é muito de estar ali no balcão das repartições, sobre questão de tombamento, questão de desapropriação, né, com a precariedade com que estão funcionando os órgãos públicos. Tudo isso leva esse período de due diligence, pode levar esse período de due diligence um prazo maior do que o inicialmente previsto. Se precisar desarquivar algum processo físico, né, tem muitas dificuldades que podem sair por conta disso. E em situações como tais, a incorporadora não vai conseguir concluir a due diligence e aí ficaria sujeita eventualmente a iniciar pagamentos sem ter essa certeza sobre a superação das condições resolutivas. E não é só documentos, né? Nós podemos ter a questão da diligência, das pesquisas ambientais, talvez não possam ser concluídas no tempo anteriormente previsto, com a coleta de amostras, resultados laboratoriais. Nós podemos ter dificuldades de estabelecer TCAs para tratar elementos arbóreos no terreno, uma série de questões que vão empurrando isso lá para frente, vão tornando o cumprimento dessa obrigação mais difícil. Pode ser que o vendedor tenha que fazer retificação de registro ou a própria incorporadora. Imagine que a incorporadora tenha condicionado a compra daquele imóvel a também comprar outros 3 ou 4 ou 5 imóveis contíguos com quem ela ainda não concluiu negociação quando houve a questão do lockdown, não está impossibilitada em grande parte de fazer reuniões, de fechar preço, de medir imóveis,
e comprar esses imóveis contíguos. Então, é uma série de questões que são impeditivas para o regular andamento das obrigações contratuais e que deixam a incorporadora naquela situação em que vê o prazo se escoando e tem que cumprir uma determinada obrigação. O mesmo pode acontecer com o vendedor do terreno, que pode ter dificuldades para apresentar documentos. Imagina um vendedor de terreno que, entre outras obrigações, tenha que despejar um inquilino. Então, ele vendeu um imóvel que está alugado e onde está um inquilino e ele vai ter toda a dificuldade para obter esse despejo na atual situação da justiça hoje. Então, eu imagino que seja perfeitamente razoável, importante, até necessário, que esses prazos contratuais sejam repactuados. Sempre de preferência, de uma forma bilateral, com a demonstração das dificuldades de parte a parte, partindo do princípio que as partes querem manter o negócio de boa fé e estabelecer a prorrogação desses prazos. Na dificuldade de haver uma concordância de uma das partes com relação a isso, eu acho possível que uma das partes estabeleça uma suspensão desse prazo, procure uma notificação no sentido de demonstrando as dificuldades decorrentes da situação específica da pandemia, que não podem ser superadas com empenho por parte devedora da obrigação, que ela informe isso e informe a suspensão desses prazos, ao menos pelo período necessário para a normalização da situação. Sempre importante fazer a justificativa, sempre importante fazer prova, não deixar para justificar depois de decorrido muito esse prazo, falar daqui 3, 4 meses, não consegui cumprir porque houve a pandemia até junho, até julho. Na verdade, desde já é recomendável que se tenha essa medida desde logo, já se faça essa notificação. Acho totalmente justificável, mas nós estamos falando aqui de uma situação talvez não tão complexa, que é uma prorrogação de prazo por um período necessário para haver essa normalidade do cumprimento das providências contratuais. Mas vamos pensar uma outra situação, Existe uma outra questão que e aí não passa por uma dificuldade momentânea de obter documentos ou providências, É uma dificuldade do empreendedor de antever, de saber duas questões. Primeiro, até quando vai esse lockdown? Ou seja, por quanto tempo vai ser estendido este momento de dificuldade de cumprimento das obrigações? E segundo ponto, como estará o seu mercado, como estará o mercado imobiliário depois deste período da pandemia? Porque uma situação complicada e complexa que atinge esse tipo de contrato é que o empreendedor adquire o terreno e, obviamente, não vai parar por aí. Ele vai adquirir o terreno dentro de uma cadeia de providências para lançar o empreendimento, vender esse empreendimento por um determinado preço de metro quadrado, estimando uma determinada resposta do mercado. Ele projeta um tipo de produto, projeta um determinado preço, uma determinada velocidade de vendas, e aí, com isso, ele busca o resultado e, com isso, também ele fixa o preço que ele pode pagar, quantos reais ele vai pagar no terreno e qual que é a permuta, quantos metros quadrados ele pode entregar em permuta. Agora, perguntas que estão no ar agora. Qual vai ser a capacidade de compra do público consumidor pós-pandemia? Qual vai ser o valor do metro quadrado que hoje ele estimou em 8 mil reais, 10 mil reais, 11 mil reais, dependendo do empreendimento? Qual vai ser o preço real pós-pandemia? Quanto tempo vai demorar para a economia permitir a um adquirente entrar num contrato de longo prazo, caro, de aquisição de um imóvel? Como vai estar a oferta de crédito pelo agente financeiro? Os bancos vão sair em que condição de liquidez? Com que disposição de assunção de risco? Qual vai ser o preço, a condição de financiamento, tanto para o financiamento ao produtor, para o empresário e tudo mais, quanto na condição de financiamento para o adquirente final? O mercado foi muito beneficiado por uma redução de taxas. Imagine se nós tivermos aí uma volta de taxas elevadas para a oferta no mercado imobiliário por conta de assunção de risco dos bancos.
Vamos pensar aqui, em particular, no Minha Casa Minha Vida, na habitação econômica, como estará a Caixa Econômica Federal com disponibilidade de recursos após um período muito longo de pandemia, se estender por muito tempo, se a Caixa Econômica Federal, como banco público, acabar sendo uma das instituições de salvaguarda utilizadas no sentido de ajudar a economia com crédito mais fácil, com menos rigor de garantia, talvez haja menos recursos destinados aos projetos de habitação habitacional. Então, na verdade, tudo isso influencia, porque quando o incorporador planejou o empreendimento meses atrás, era uma situação de mercado. Como esse empreendimento vai ser lançado daqui 4, 5, 6 meses, um ano, é outra situação de mercado. E aí, como é que ele fica, né? Imagina a situação, um terreno que tenha sido comprado em dinheiro. A situação de caixa do incorporador era uma antes, é uma hoje, vai ser outra depois da pandemia. Talvez aquela venda naquele preço estabelecido, sem ter uma noção clara de quais são as condições vigentes de mercado, possa ser uma compra arriscada. Da mesma forma, alguém que fez uma aquisição em permuta, estudou profundamente qual o tipo de produto a ser lançado, qual metragem quadrada e que tipo de produto a ser dado em permuta. Pode ser que, quando normalizada a situação, esses estudos precisam ser refeitos, pode ser que as condições de produto, de preço, do próprio contrato de permuta não sejam mais as adequadas, né? E aí a gente entra, já para ir finalizando essa parte inicial da exposição, em situação bem mais complicada do que negociar ou mesmo tentar demonstrar uma suspensão de prazo justificada. A gente entra em duas situações, que é a questão da possibilidade ou não de desfazimento do negócio. A incorporadora pode comunicar ao vendedor, olha, eu vou suspender as parcelas por conta de toda essa situação que gira em torno do Covid. Se ainda não superadas as condições resolutivas, ela ainda está numa posição de incerteza quanto à possibilidade de fazer o negócio. Eu acho que ela pode. Se já superadas as condições resolutivas, apenas temos pagamentos, né, a serem feitos sequencialmente, ela pode fazer essa justificativa, mas isso pode ter resistência do vendedor do terreno. E se não for encontrado um caminho que permita uma repactuação, isso pode surgir um impasse. O próprio vendedor do terreno pode pleitear o desfazimento do negócio, a incorporadora terá que demonstrar que naquele momento houve dificuldade ou impossibilidade de cumprimento daquela obrigação e, eventualmente, a gente vai cair em duas situações, né? Ou na incorporadora, inclusive, não havendo essa concordância da suspensão, ou pleiteando a rescisão do negócio. Nesse caso, ela seria, né, por uma impossibilidade advinda ou uma dificuldade muito grande advinda dessa situação de imprevisibilidade. E aí, nesse caso, imagino que ela não deveria ter que indenizar a outra parte, eventualmente até receber valores em retorno por conta dos valores já pagos, porque acho que numa situação desta, você não ter a obrigação de desfazer o negócio tende a ser melhor do que levar ao judiciário uma discussão sobre a adequação da obrigação. Acho muito complexo o judiciário precificar, restabelecer preço de terreno, para mais, para menos, quantidade de metros quadrados em permuta, um mercado muito específico, muito delicado, é uma situação bastante complexa. Eu acho que ali, eventualmente, o desfazimento na falta de um acordo poderia ocorrer, e é claro que a incorporadora pode tentar reunir as provas para tentar manter essa obrigação, justificar, né, essa prorrogação no tempo. Eu não vou falar aqui sobre a questão da permuta, em que já houve a transferência da propriedade e obra já começou, porque aí já entra no assunto os demais, né, o Marcelo e o Delmar vão comentar também sobre os reflexos na obra. Então, são essas colocações aqui preliminares que eu quis fazer, e voltando a palavra para o Olivar. Muito obrigado, Rodrigo. Vamos passar logo para o Marcelo. Só uma notícia, já temos 350 agora participantes, tá? E o número só aumenta. Marcelo, contigo agora, por favor. Obrigado, Olivar, Rodrigo, Delmar, companheiros aí de batalha e a todo mundo que está participando da live.
Vou falar alguns minutos sobre a pandemia e a sua natureza jurídica. Caso fortuito ou força maior, né? Quantas vezes nós estamos falando disso nos últimos dias? Quantas vezes estamos ouvindo alguém comentar? Eu fico imaginando os nossos empresários tentando decifrar o que seja caso fortuito ou força maior. Né? O impacto é fenomenal, ele é direto. Né? Eu tenho dito e repito que, para a nossa geração, esta é a maior força maior que estamos vivendo. Maior força maior. É o fortuito mais fortuito da nossa geração. A minha preocupação, enquanto advogado do setor, é tentar separar o joio do trigo, tentar saber e recomendar se este evento da pandemia é um fortuito externo ou um fortuito interno da atividade incorporativa, da atividade de construção imobiliária. E, para isso, vou tomar a liberdade de fazer algumas considerações gerais aqui, para a provocação, posteriormente, dos debates por todos e por todos que participam. Nosso Código Civil tem lá no 303 uma regra que não é do Código Civil atual, ela é antiga, ela tem equivalentes em todos os precedentes, todos os códigos de direito comparado em direito semelhante ao nosso. O artigo 393, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de força maior ou caso fortuito. E no seu parágrafo único tem a regra complementar de que caso fortuito e força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Interessante aqui, uma curiosidade, para tirar da frente um mito, né? O caput fala caso fortuito ou força maior, sinalizando institutos diferentes. E o parágrafo único diz o caso fortuito e de força maior, como sendo uma coisa única, uma simbiose, um único instituto. Nós vamos encontrar uma variedade inúmera de opiniões doutrinárias a respeito, mas temos uma linha comum nessas opiniões. Quer seja fato do príncipe, quer seja fato do homem, os efeitos jurídicos são exatamente os mesmos. Por isso que, para efeitos de didática, sugiro que nós adotemos como conceitos unívocos e idênticos, sem tentarmos criar distinção. Pandemia, caso fortuito ou força maior? Para efeitos práticos, é absolutamente indiferente. Sem dúvida alguma, seja como força maior, seja como caso fortuito, o Covid-19 é um fato necessário. Ninguém discute isso, está fora de discussão. Seus efeitos eram impossíveis de evitar ou de impedir. Não se discute isso. É um evento dessa natureza. E qual é a consequência prática? Nós sabemos que, em termos de responsabilidade civil, há necessidade da presença de 3 elementos. O elemento evento, o elemento dano e o elemento nexo causal. O elo de ligação entre o evento e o dano. Não é qualquer dano que é indenizável, porque há necessidade de ter uma ligação de causa e efeito com algum determinado evento. Quando o dano é provocado por força maior ou caso fortuito, inexiste nexo causal. O dano não está vinculado ao evento. A inexistência do nexo causal tem como consequência gerar a não responsabilidade. Isso é muito importante, nós temos isso sempre em mente. Em determinadas situações, exige-se também a presença de culpa ou dolo, a responsabilidade subjetiva. Mas sabemos, há muitos e muitos anos, nas atividades empresariais, adotou-se o modelo da responsabilidade objetiva, onde se dispensa a indagação da culpa ou dolo do agente, no caso do empresário. O raciocínio doutrinário, posteriormente convertido e acolhido pela jurisprudência e também por várias leis, é bastante direto. A atividade empresarial tem o risco como elemento essencial. Quem a pratica assume o respectivo risco. Entre nós,
penso que o ápice dessa teoria, no âmbito das incorporações e das construções, está no Código de Defesa do Consumidor, cujos artigos 12 e 14 expressamente dispensam o elemento culpa na responsabilização do fornecedor do produto ou do serviço, e o parágrafo 3º de ambos os artigos não arrola o caso fortuito ou a força maior como excludente de responsabilidade nas relações consumeristas. Lá nos anos de 1990, né, edição do Código, 91, início de sua vigência, muito se discutiu se essa omissão do Código teria algum efeito à luz da regra geral do direito civil. Ainda que naquele passado já distante, de tantos anos, 29 anos, tenha havido uma discussão, hoje em dia eu posso afirmar que há uma tranquilidade de posicionamento na doutrina e na jurisprudência, de que mesmo no âmbito da relação consumerista, o evento de caso fortuito ou de força maior é um evento que exclui a responsabilidade do produtor e do fornecedor. Nesse passo, acho bastante interessante, ou, aliás, até melhor, muito fundamental, aquela distinção inicial do fortuito interno e do fortuito externo. O fortuito interno é aquele evento inerente à atividade, e o externo é o integralmente estranho à atuação do agente. A ocorrência de fortuitos internos na incorporação e na construção, a doutrina e a jurisprudência dizem a responsabilidade civil, em se caracterizando o fortuito interno. E, nesse passo, eu lembro a súmula 161 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Súmula essa que não tem o efeito vinculante, né? É uma súmula anterior à mudança legislativa. O que diz essa súmula paulista? Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou ainda entraves administrativos. Conclui a súmula. Estas justificativas encerram res inter alios acta em relação ao compromissário adquirente. Qual a razão de eu chamar a atenção para o conteúdo dessa súmula? Que é paulista, mas ela tem um efeito prático nacional, né? Essa súmula foi provocada muito por aquela discussão advinda, inicialmente pelo crescimento do mercado nos anos 2002 a 2007 e, posteriormente, pelo desaquecimento abrupto do mercado em 2008, 2009, 2010, 2011, onde, em inúmeros casos, houve uma postergação do prazo de obra e, na defesa, se falava de aquecimento de mercado, falta de material, falta de mão de obra. E a jurisprudência avassaladora disse: é responsabilidade, é risco do negócio. Mas o que nós sentimos na análise dos, se não me engano, 61 casos ou 60 acordos do TJ de São Paulo que geraram essa súmula? Houve apenas a alegação da ocorrência de um evento externo. Não houve a preocupação ou a possibilidade de sua demonstração, de sua comprovação. Razão pela qual a jurisprudência veio. Não adianta alegar, isso faz parte do risco do negócio. Pegando essa experiência do passado, cristalizada nessa súmula 161, é que eu me animei a trazer essas considerações. Obviamente, o Covid-19, o coronavírus, não é um fortuito interno. Obviamente, está fora do alcance da súmula 161 do TJ São Paulo e de outras súmulas, porventura, existentes em outros TJs. Mas qual é a recomendação por força dessa experiência do passado? Total cautela, total atenção. Não basta alegar a pandemia para justificar, por exemplo, eventual postergação do prazo de obra, além do de tolerância, obviamente. Tá? Indispensável a prova da relação direta ou reflexa de causa e efeito entre o Covid-19 e a alteração do cronograma de obra. Importante, desde o primeiro dia, que o empreendedor se municie de informações, de dados, de documentos quanto aos eventos, para que, se necessário, possam ser demonstrados
e comprovados no futuro. Na minha opinião, essa é a ordem do dia. Cuidado, cautela, prevenção dia a dia. Um diário de obra bem feito, mais do que nunca, mostrará sua utilidade no futuro. E, além do mais, informação adequada e oportuna ao consumidor é igualmente essencial. Hoje em dia, praticamente todas as incorporações estão sujeitas ao regime especial do patrimônio de afetação. É uma obrigação correlata acessória do incorporador no regime patrimonial da afetação de municiar a massa condominial de informações adequadas e periódicas sobre o andamento da obra. Também aqui, nesse momento de pandemia, muito cuidado, muita atenção, muita qualidade na informação aos consumidores. Eu queria também falar o seguinte, quando a pandemia ela não está diretamente vinculada ao cronograma de obra, até porque no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, a legislação expressamente autoriza a continuidade das obras. É totalmente diferente de uma situação de paralisação do comércio, de fechamento das lojas, de fechamento do comércio, das atividades, não. A construção está expressamente autorizada a trabalhar. E a razão é muito clara, muito óbvia, né? Uma questão até mesmo de manutenção de emprego de pessoas bastante necessitadas. Já que não há uma ordem legal de paralisação, a pandemia em si não é um motivo de caso fortuito ou força maior no segmento da incorporação e da construção no que diz respeito a prazo de obra. Mas, obviamente, a pandemia pode gerar reflexos mais ou menos diretos ou muitas vezes de forma indireta. Falta de mão de obra, falta de material, tenho conhecimento de caso em determinada obra, não era uma obra de incorporação imobiliária, mas uma obra de menor porte, onde a equipe que estava trabalhando naquela obra ficou com receio de trabalhar e simplesmente não compareceu. Não compareceu. E paralisando, obviamente, a execução. Era uma obra que tinha uma característica de obra pública e um pouquinho de obra privada. A recomendação foi: comprove a paralisação, a ausência, até por ata notarial, se for o caso, e imediatamente notifique a sua parte contratante para dizer dessa ocorrência e monitorar dia a dia o período dessa paralisação. Deixa eu pensar mais alguma coisa aqui. Acho que é isso, Olivar. Eu falei bastante o que eu queria e fico à disposição de todos, tá? Um abraço. Excelente. Lembrando que nós vamos ter tempo para todas as perguntas, então perguntem. Aí na tela vocês veem não só o chat para debates, como um espaço de perguntas e respostas também. Perguntem, por favor, eu estou separando tudo para a gente distribuir entre os 4 aqui. Obrigado, Marcelo. Vou passar para o Delmar, depois a gente continua. Já temos aí mais de 400 participantes. Bom, olá. Maravilha, cumprimento em primeiro lugar o Olivar, o Marcelo, o Rodrigo, como o Marcelo falou, companheiros aí de luta, né, de tanto tempo. E vamos direto aqui às considerações. Primeiro que estamos no momento inicial, né? Quer dizer, a gente está trocando aí umas ideias, um momento ainda em que as coisas continuam a acontecer, né? As novidades são diárias aí. Estamos numa situação excepcional, acho que ninguém tem dúvida disso, calamidade pública, um evento imprevisível. Enfim, a lei prevê regras para essas situações, mas justamente por serem excepcionais, ela não estabelece regras fixas, ela deixa ao critério do juiz muito dessa acomodação dessas situações. Eu não tenho dúvida que nós estamos falando de um evento, de um caso fortuito e fortuito externo, ou seja, não aquele que está embutido no risco do negócio. Para mim, sem dúvida, um evento de fortuito caracteriza fortuito externo. Nos meus assuntos aqui, eu tenho que falar um pouquinho de registro imóvel, um pouquinho de prefeitura, e eu vou esgotar primeiro esses 2 assuntos, até porque são rápidos, para depois falar um pouquinho do impacto que eu vejo aí nos contratos com adquirentes, né?
Quanto ao registro de imóveis, né, ele continua em funcionamento pelo provimento 95 da Corregedoria Nacional de Justiça. O funcionamento é obrigatório, portanto, nós temos lá aquela questão, horário de atendimento, pessoal, etc., mas, porém, o fato é que o serviço flui, o que é muito bom, né, para registro de contratos, repasses, registro de contrato de financiamento e tudo mais, né? Então, o funcionamento é obrigatório e continua existindo. Aí começa, bom, o que surge aí do registro de imóveis que a gente pode conversar? Então, eu começaria com uma questão do prazo de carência. Prazo de carência da incorporação. Eu fui lá, registrei a incorporação num prazo XYZ, foi mais veloz ou não foi, mas, enfim, registrei a incorporação. Aquele prazo de carência, qual o efeito da pandemia no prazo de carência? Eu diria que tem muito a ver com aquele PL, projeto de lei do Anastasia, que está andando. Já foi aprovado pelo Congresso e isso está pelo Senado, está em tramitação na Câmara. E por que eu digo isso? Porque lá tem um artigo, que é o artigo 3º, que diz que os prazos prescricionais, e estende essa disposição também para os prazos decadenciais, né? Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da vigência desta lei até 30 de outubro de 2020. Então, se for aprovado esse projeto, né, pela Câmara, depois da sanção do presidente, teremos uma lei federal dizendo que os prazos prescricionais e decadenciais estarão suspensos. O prazo de carência da incorporação, a meu ver, é um direito potestativa que cabe a uma prerrogativa do incorporador, né, desistir da incorporação, uma vez atendidos aqueles requisitos lá previstos, e acho que é um prazo decadencial, tanto assim que, ultrapassado o prazo, ele não pode mais se valer dessa prerrogativa. Então, se vier uma lei federal dizendo que os prazos decadenciais, já estou excluindo os prescricionais, mas os prazos decadenciais consideram-se suspensos, eu entendo que esse prazo pode ser suspenso, sim. E tem um outro reforço de argumento, independente do legal, que é o mais forte, que é justamente esse prazo é feito para quê? Para o incorporador testar o produto, vender, ver qual é o resultado aí na prática, né? E que se ele alcançar determinado nível de venda, ele segue em frente. Se não alcançar, ele tem o direito de voltar atrás, desistir da incorporação. E hoje em dia, nós sabemos, a movimentação das pessoas está impedida. Você não pode abrir um plantão de venda. Então, quer dizer, essa venda presencial já fica inviabilizada. Então, seriam dois argumentos, mas sem dúvida que o argumento legal é o principal. Passando um pouquinho, vocês veem que é um pouco rapidamente aí, passando um pouquinho do registro de imóveis, indo para a prefeitura, da mesma forma, a prefeitura está funcionando, aqui e acolá, com as suas dificuldades, né? Mas o que eu posso trazer também de questionamento, de item para a gente discutir, são os prazos aí dos alvarás de aprovação e de execução. Eu acho que esses prazos, isso já é um pouco mais complicado, porque já tem um prazo, enfim, já tem um alvará expedido, ainda não tem nenhuma alteração, porém, o que acontece com esses alvarás, se você não iniciar a obra depois de 2 anos da aprovação, etc., ele caduca. A expressão que se fala é isso, ele caduca, ele prescreve. Tá? Então, se os prazos também, com o projeto do Anastasia, forem, e prazos prescricionais de um modo geral, se eles forem suspensos, eu acho que também se aplica a esses prazos aí prescricionais que abrigam os alvarás, tanto de aprovação quanto de execução. E se não bastasse isso, portanto, nós temos que aguardar, para fechar, nós temos que aguardar um pouquinho esse projeto de lei, que está andando, andou bem, já foi aprovado pelo Senado, e vamos ver o que vem aí da Câmara a toque de caixa, porque, de fato, é um regime emergencial que tem toda a pertinência, desde que seja aprovado nesse momento em que nós estamos passando, né? Paralelamente, e aí falando do município de São Paulo, tem um PL do José Polici Neto, agora do dia 3 de abril, portanto, 3 dias atrás, sexta-feira, né, em que um dos itens lá, ele diz, é o artigo 11, né, diz, excepcionalmente, os alvarás de aprovação, de execução e aprovação e execução de que trata a lei tal, já emitidos, bem como que vierem a ser emitidos nos próximos 180 dias,
terão seus prazos de eficácia estendidos automaticamente por mais um ano. Então, seja por uma legislação federal, seja por uma municipal que é mais própria e competente para isso, eu acho que nós teremos aí alguma regra, temos que aguardar, de novo, porque as mudanças são diárias, mas acho que teremos alguma regra que vai suspender, que deve suspender os prazos desse alvará, embora um contra-argumento é que as obras não foram paralisadas. Então, não houve nenhuma determinação de paralisação das obras. Porém, vamos deixar um pouco o tempo passar para ver como é que isso vai evoluir. O fato é que deve sair uma regulamentação sobre isso. Na parte que se refere aos adquirentes, então, voltando, eu acho que esse evento de força maior atinge os contratos de um modo geral, todos os contratos, as relações jurídicas, claro, tem que existir uma relação de causa e efeito, mas atinge os contratos conforme a sua natureza. Temos a obrigação de dar, obrigação de fazer, de venda e compra, fornecimento de modo geral, e esse é um motivo de força maior que atinge. Então, na compra de terrenos, como o Rodrigo Bicalho falou, acho que, claro, tem várias etapas em que isso é afetado e que pode ser alegado, e nos outros contratos de um modo geral. Ouvindo para o mercado aqui da incorporação imobiliária, eu acho que tem algumas dúvidas sobre o que virá do judiciário, e por algumas razões. Em primeiro lugar, as liminares. Nós não sabemos, isso foge à previsibilidade, como é que vem as liminares do juiz. Temos aí um pequeno sinal, uma sinalização no campo das locações, onde a preocupação é mais imediata, porque vencidos 30 dias já vence o contrato, e nós temos liminares de toda ordem. Liminar simplesmente suspendendo o pagamento de aluguel, outro suspendendo parcialmente, isso depende muito do pedido. Outros concedendo a suspensão de pagamento do aluguel até 4 meses depois da pandemia, que não se sabe, enfim, são liminares que a gente não sabe o que pode acontecer num contrato de compra e venda, já nós vamos falar sobre isso. Segundo, mas isso no momento mais para frente, como é que a jurisprudência vai entender o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e os nossos contratos estão subordinados ao Código de Defesa, todo mundo sabe disso, que dá ao consumidor o direito à revisão das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes. Como é que a jurisprudência, que é protetora dos adquirentes, dos devedores de modo geral, como é que ela vai se portar diante dessa previsão da lei de que é possível, é um direito do consumidor pleitear a revisão. Eu acredito que essas discussões podem girar, não temos precedentes, mas podem girar em termos de condições de execução da obrigação e não quanto ao preço. Quer dizer, aquele que vendeu um imóvel por 100 prestações de R$1.000, o sujeito comprou com 100 prestações de R$1.000, por mais que se tenha uma revisão, o sujeito tem uma impossibilidade momentânea aí de pagar X, né, das parcelas, isso, a meu ver, não vai e não deve atingir o preço. Não há condição do juiz, por conta disso, reduzir o preço. Então, estamos falando um pouco de condições. Mas é um item que ainda teremos que deixar um pouco o tempo percorrer. Ainda no tocante aos adquirentes, a questão de prazo de obra. O Marcelo comentou, concordo inteiramente com o que ele falou, acho que essa súmula, nós estamos numa situação excepcional, então, se hoje você não tem como alegar, não há fundamento para você alegar uma dilação do prazo de tolerância, porque as obras continuam andando, já se ouve por aqui e por ali, falta de materiais aqui, acolá, já se criam aqueles chamados buracos de obra, né? Então, se hoje não tem esse argumento, eu não digo que não possa haver um pouco mais adiante. E se isso acontecer, sendo por força da pandemia, eu acho que é possível, sim, dilatar esse prazo de tolerância de 180 dias. Indo agora mais especificamente em 2 contratos aqui, que são os nossos principais, o contrato de promessa de venda e compra de unidade autônoma e o de alienação fiduciária, no contrato de compra e venda, eu acho que as regras para o distrato existem, estão aí na lei dos distratos. E nós temos uma situação em que ou o contrato foi feito antes da lei dos distratos ou depois da lei dos distratos.
antes da lei dos distratos, a jurisprudência já tem acenado aí, e os juízes têm dito que eles não vão aplicar a lei dos distratos aos contratos anteriores. Então, fica aquela discussão sobre qual é o percentual de retenção. A questão da comissão de corretagem já foi resolvida, aquele recurso repetitivo, é possível, sim, numa hipótese de distrato, né, requerido pelo comprador, claro, se deduzir o que foi pago de comissão de corretagem, com aquela transparência, aquelas regras lá que já estão no próprio recurso repetitivo. Tá? Mas o percentual ainda continua para os contratos anteriores na regra de jurisprudência, né? Porque não há um valor estabelecido. Então, acho que se alguém pedir um distrato hoje, ele já não precisava de muitos motivos para pedir antes, então agora ele pode ter o motivo da pandemia, sim ou não. Tá? O que vai afetar? Eu acho que a regra, a retenção da comissão de corretagem vai continuar, pode afetar o percentual, porque se de fato o comprador mostrar que há uma relação de causa e efeito, né, da pandemia com a falta de condições dele prosseguir no negócio, o juiz deve aliviar a penalidade dele. Então, aí sim, acho que ele vai aplicar o artigo 413 e dosar um pouco a retenção em função daquele fato que for levado naquela ação específica. Então, contratos anteriores à lei do distrato, eu acho que vão continuar da mesma forma, as decisões, se for o caso, com esse detalhe aí de talvez uma penalidade menor para o comprador que invocar e provar a relação de causa e efeito com a pandemia. Os contratos que forem celebrados posteriormente à lei dos distratos, e aí não há dúvida na jurisprudência quanto à sua aplicação, o fato é que ela ainda não foi testada no judiciário. Lá nós temos duas coisas importantes que têm a ver com o que nós estamos falando. Primeiro, os percentuais de retenção, né, que na lei dos distratos estabelece até 25% ou até 50% se tiver patrimônio de afetação. Nós não tivemos, pelo menos assim, uma jurisprudência que permita dizer, não, a linha é essa, a linha é aquela. Estávamos discutindo, até sempre desde a lei, se o juiz vai reduzir ou não esses percentuais, se ele pode ou não. Se ele vai é outra coisa, mas se ele pode ou não, temos aí uma divergência, particularmente, eu entendo que ele pode, mas esse é outro problema. Agora, o quanto ele vai reduzir, eu acho que vai depender justamente dessa questão da pandemia. Então, por exemplo, o sujeito entra dizendo, seu juiz, eu não consigo pagar mais, comprei um imóvel agora em fevereiro, está na lei dos distratos, o contrato prevê uma retenção de até 50%. Eu sei disso, tem patrimônio de afetação, mas, poxa, é por causa da pandemia. Então, eu acho que isso vai sensibilizar, sim, os juízes para aliviarem um pouco a caneta na hora de estabelecer a penalidade para o comprador, ou seja, a retenção que o incorporador pode fazer. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que também não foi testado pelo judiciário, diz respeito ao prazo de devolução, né, em que nós temos dois prazos aqui, um de até, deixa eu ver, qual que era, 25, um de 180 dias do desfazimento do contrato, quando não houver patrimônio de afetação, e essa é uma hipótese, mas nós sabemos que 99,9%, né, das incorporações estão sob patrimônio de afetação. Né? Mas, enfim, essa regra vale quando a incorporação não está sob o regime do patrimônio de afetação, e quando estiver sob o regime do patrimônio da afetação, que a lei prevê, é que isso será devolvido no prazo máximo de 30 dias após o habite-se. É uma disposição legal, eu prestigio, se está na lei tem que ser cumprido, como advogado do setor é isso que nós vamos defender, porque é o que está na lei. Agora, como sabemos que o judiciário é protetor, protecionista, eu não sei o que isso pode acontecer. Então, continuamos numa incógnita, sendo que nesse caso aqui, de fato, nós não temos aí antecedentes que permitam dizer, enfim, de um lado ou do outro. E, finalmente, eu acho que o tempo já está passando, mas falar um pouquinho da alienação fiduciária. Né? A alienação fiduciária tem uma coisa interessante, é que no projeto de lei da Anastasia, isso já foi aprovado pelo Senado, eu repito, tem lá o artigo 6º, que diz o que, e é muito oportuno, porque ele diz o que eu acho que deveria ter dito mesmo, as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, vale geral,
incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Tá? Se o sujeito estava devendo algum valor antes da pandemia, da abertura da pandemia, digamos que o início tenha sido 20 de março, né, como declarado lá no Decreto Legislativo número 6, né, se ele já estava devendo um valor, quer dizer, a pandemia não retroage, enfim, mantém aquela relação, direitos, obrigações, tal como existiam antes da pandemia. E, posteriormente, aí sim é o que ela abre para algumas revisões, e aí vamos ver como é que o judiciário se porta. Porém, se nós estivermos falando de um débito anterior à pandemia, acho que ele segue, você pode continuar executando, os registros de imóveis estão funcionando, as intimações serão feitas, etc. Claro, você vai ter um apelo, uma sensibilidade, uma motivação maior para o juiz dar uma liminar, sem dúvida. Então, acho que recorrer ao judiciário nesta altura do campeonato é como ir a um pronto-socorro com sintoma de gripe, né? É lá que está o perigo, né? Então, eu não recorreria ao judiciário agora, tá? E, para finalizar, acho que mesmo aquelas situações anteriores, cujo débito foi anterior à pandemia, tal, ele vai ter uma dificuldade, pode ter uma dificuldade natural na reintegração de posse, onde você, a exemplo do que o próprio esse decreto, o projeto de lei do Anastasia tem no artigo 9º dele, não se concederá liminar para a desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo. Claro, estamos falando de ações de despejo, mas tem um duplo fundamento isso, dupla motivação. A primeira, enfim, é humanitária, e até foi o argumento na exposição, na justificativa da relatora, ela expõe isso. Como é que você vai despejar um camarada que pode ter tido falta de recurso por conta da pandemia, sim ou não, mas que vai colocá-lo na rua no momento em que você tem praticamente um toque de recolher? Como é que esse cara vai conseguir se locomover, ele, a família e tudo mais? Então, para fechar, finalizar, na alienação fiduciária, eu acho que você tem esse marco antes ou depois, não retroage, os débitos anteriores podem continuar a ser executados, sujeitos a essa sensibilização aí do judiciário, mas nas reintegrações de posse, eu acho que pode acontecer enfim, uma dificuldade, o juiz pode aplicar, por analogia, aquilo que está vigorando para os despejos. Por hora é só, obrigado aí, vamos continuar nas nossas discussões. Bom, muito obrigado, Delmar, pela explanação bastante elucidativa, passou por muita coisa da incorporação. Explicar um pouquinho para vocês, né? Nós temos aí mais de 400 participantes e as pessoas vêm fazendo perguntas, são 5h49, nós temos até às 19 horas para tratar, então a live é longa, aproveitem para perguntar mesmo. A nossa ideia é passar por todos os temas que sejam importantes e do interesse, né? Estamos aqui com a participação do Basílio Jafé, presidente do Secov, o Laer Krembru e outros tantos executivos, eu mencionei os dois, porque são dois que nos ajudaram aí pela decisão desse painel, dessa live, e aí nós vamos passar para eles. De acordo com as perguntas, e um pouquinho para fazer um apanhado geral, eu que sou o último aí a discorrer um pouco sobre o tema antes da gente abrir para todas as perguntas, eu queria passar um pouco em relação às regras gerais aí do direito civil para a gente imaginar como aplicar no que toca à incorporação imobiliária. Eu acho que é bom para dar um apanhado e um arremedo de tudo que foi falado até aqui, né? Eu acho que alguns pontos a acrescentar, que eu acho que são muito importantes, são o que regra, né, não só o nosso Código Civil, como leis específicas e também algumas outras normas que dizem respeito ao ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, a regra geral, acho que isso é muito importante de tratar, é o pacta sunt servanda, né? Vale entre as partes aquilo que foi contratado. E por mais que o nosso Código Civil de 2002 ele tenha uma abrangência muito aberta em relação à boa-fé objetiva, à função social do contrato, a busca sempre pela conservação do contrato, fato é que recentemente, em 2019, nós tivemos aí a promulgação de uma lei que é a Lei da Liberdade Econômica, né? E a Lei da Liberdade Econômica, ela traz justamente, principalmente,
para as regras em direito de privado, logicamente nós estamos falando mais daquelas regras que não envolvam relação de consumo, o que nós chamamos do princípio da intervenção mínima do Estado. O que isso quer dizer? É tentar fazer valer o mais possível a vontade das partes. Qual que é uma grande dificuldade que nós temos hoje? Como acomodar isso, ou seja, o regramento civil, estamos falando aí relação de incorporador com construtor, estamos falando aí relação de incorporador com dono do terreno, principalmente quando o dono do terreno não é necessariamente um leigo, mas muitas vezes um fundo, uma empresa que adquire e prepara uma área, né, cria o ativo, forma a área para levar para o incorporador. Como é que fica essa relação que foi contratado no que diz respeito hoje à situação de pandemia, né, que nós temos de calamidade pública? Então, aí a gente tem que considerar, primeiro, a força e a validade dos contratos. Segundo, o que foi reforçado com a Lei da Liberdade Econômica, né? E terceiro, como fazer isso abraçando e aí acomodando com essas regras, esses princípios do Código Civil, que trazem uma abertura maior para a questão social, para a questão da função social do contrato, para a questão do equilíbrio econômico entre as partes, equilíbrio esse que pode se perder ao longo do tempo, principalmente por um fato superveniente, que é o caso, né? Estamos considerando em contratações antes de 20 de março, e além de ser superveniente, imprevisível, o que podemos falar que é, sem dúvida, essa pandemia que vivemos. Então, acho que a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é o contrato que a gente está lidando no ambiente da incorporação imobiliária é um contrato de equivalência empresarial, é um contrato entre partes que não precisam da mão do Estado ou da mão do Poder Judiciário para promover esse equilíbrio, ou é um contrato em relação de consumo, que, como o Delmar muito bem falou, o artigo 6º, inciso 5º do Código do Consumidor diz que, independentemente da comprovação dessa imprevisibilidade, se tornando a prestação excessivamente onerosa ao consumidor, ele pode pleitear judicialmente a modificação do contrato ou a revisão. A revisão seria para eventualmente diminuir a sua prestação e a modificação, muitas vezes, especialmente em caso de pandemia, seria para eventualmente postergar o efetivo pagamento, o efetivo cumprimento daquela obrigação a qual ele se comprometeu, tendo em vista que hoje ela está excessivamente onerosa para ele por conta da pandemia. Aí, passada essa primeira análise, se é de direito privado com equivalência entre as partes ou se é com uma certa fragilidade, uma necessidade de equação pelo desequilíbrio, como o Código do Consumidor o faz, é depois analisar qual é, e aí eu vou muito de encontro e concordo plenamente com o que o Marcelo falou, que não é uma questão genérica de fato do príncipe, de caso fortuito e de onerosidade excessiva. Você tem que tratar o caso concreto, tem que analisar em cada caso, em cada contratação, seja qual for o ramo dentro da atividade que é gigantesca da incorporação imobiliária, seja a relação daquela contratação mesmo entre as partes, né? Como a doutrina diz, a própria onerosidade excessiva, e principalmente a questão do caso fortuito e força maior, não trata só de uma das partes e não trata especificamente daquele coitado que sofreu com o ocorrido. Ele tem que enxergar as duas partes e tem que enxergar a operação, a negociação, o contrato em si. Então, algumas questões que podem ser levadas em conta. Seria a pandemia necessariamente uma força maior? Não sei, depende. Em tese, sim, levaria a isso. Mas a gente tem casos de atividade empresarial em que a pandemia aumentou o exercício daquela profissão ou daquele negócio pela parte. A gente usa aí como exemplo a entrega rápida de comida, o próprio delivery de outros produtos, haja vista que você não consegue mais comprar pessoalmente no B2B esses produtos ou a prestação de serviço. E esse fato do príncipe, se é que ele ocorreu, por exemplo, um decreto do município, do estado ou da própria federação impedindo que você exerça aquela atividade, ele impede, como no exemplo do shopping center, que parece bastante claro, você não tem como exercer, ou ele simplesmente limita, né? Nós temos diversos municípios em que os hotéis, por exemplo, eles não foram necessariamente fechados, ou poderiam não ser necessariamente fechados, quando se considera o decreto da federação. E aí, como é que ficaria? Ninguém continuaria, por exemplo, a exercer a atividade de turismo e a viagem numa situação como essa. Isso é uma limitação, mas não é um impedimento. Eu acho que isso demonstra um pouquinho do quanto cada caso concreto tem que ser levado em conta. E aí, já respondendo uma das perguntas de um dos mais de 400 participantes, como é que fica a questão do caso fortuito ou força maior? Eu acho que tem que ser levado ao caso concreto. Concordo com o Marcelo que se é algo que pode caracterizar a força maior das forças maiores, o caso fortuito dos casos fortuitos, é o que nós estamos vivendo hoje. Né? Não temos notícia, pelo menos nos últimos 100 anos, de uma situação como essa. Mas ainda assim, dependendo da contratação, isso vale também para o mercado imobiliário,
talvez não fique configurado caso fortuito. Exemplo disso também já mencionado aqui por um dos outros 3 palestrantes, que a atividade da construção civil, ainda que por 2/3 dos profissionais que ali trabalham, ela vem sendo exercida e ela não foi necessariamente estancada, o que propicia, inclusive, e assim a expectativa, que os contratos sejam cumpridos no que diz respeito, no mais das vezes, à construção. E o que diz o Código Civil em relação à tal da onerosidade excessiva e a possibilidade de não cumprimento dos contratos? Principalmente o que trata é o artigo 478 e 479, que diz que nas execuções contínuas ou cuja obrigação e cumprimento dela vai ser diferida, se constatada por motivo extraordinário ou imprevisto, que uma das partes teve uma onerosidade excessiva para o cumprimento da obrigação, e se ficar configurada também que existe alguma vantagem para essa outra parte, bom dizer que a doutrina de jurisprudência tem aliviado a questão da comprovação da vantagem extrema, por mais que esteja na lei, pode o devedor pedir a resolução desse contrato. O que isso quer dizer? Olha, eu não consigo cumprir, quer dizer, um fato posterior, um fato superveniente, que é imprevisível, que é extraordinário, e isso, para mim, está comprovadamente oneroso a ponto de eu não conseguir cumprir. Então, senhor juiz, isso tem que ser judicial, isso não tem como fazer de pleno direito, eu gostaria de me livrar dessa obrigação. O que pode o credor, em contrapartida, fazer? Olha, vamos tentar manter esse contrato, e aí ele sugere, se do interesse dele for, que aquela prestação que se tornou excessiva seja modificada, e a lei fala que ela vai ser modificada de forma equitativa. O que é isso? Oferece o credor e o judiciário que vai analisar para dizer o que seria essa equidade, trazer essa parcela, essa prestação, essa obrigação para um valor certamente menor, por uma obrigação certamente menos onerosa para o devedor, mas que ainda assim possa atender o credor. Lógico que isso é o que diz o Código Civil. Lógico que, como o Delmar bem antecipou, e o Rodrigo também fez menção, o que vem do judiciário não dá para a gente cravar, não dá para termos certeza. Por conta disso, é sempre bom 1 ou 2 passos atrás para lembrar que o próprio Código Civil remete, quando fala em boa-fé objetiva, no artigo 422, que as partes devem, sempre que possível, e muita gente tem falado isso, tentar uma negociação, no caso, obviamente, do contrato estiver ameaçado por alegação de incapacidade de cumprimento por uma das partes, tentar uma negociação, tentar um acordo que não seja, eventualmente, um não pagamento de quem deve, que não seja necessariamente uma redução, mas, eventualmente, pelo menos, o diferimento desse pagamento, porque encher o judiciário de novas medidas, além de ser totalmente um tiro no escuro, porque você não sabe o que pode acontecer, muito provavelmente a decisão dessa lide, a decisão desse problema virá muito depois, assim esperamos, da solução do caso prático e da pandemia com seu fim, com a retomada dos negócios e dos contratos em si. Bom, feito esse comentário inicial meu, do Delmar, do Rodrigo Vicari, do Marcelo Terra, a gente vai começar a passear um pouquinho nas perguntas, mas antes eu acho fundamental abrir para o Rodrigo, para o Marcelo, primeiro o Rodrigo, depois o Marcelo Delmar, para fazer talvez um complemento de tudo que nós falamos, é sempre bom. Eu acho que essa é a grande ideia de termos os 4 aqui falando, com a experiência de cada um, com o estudo de cada um, a gente vai complementando o que o outro falou. Por favor, Rodrigo. Menos de 5 minutos. Obrigado, Olivar. Vamos lá, que é isso. Bom, eu só fazer alguns comentários de coisas ditas por você, pelo Marcelo e pelo Delmar. Tá? Algumas complementações ou até alguma colocação complementar. Né? Vamos lá. Marcelo falou com relação à precaução de documentar questões que possam demonstrar o impacto da pandemia na obra, no eventual atraso de obra. É muito importante porque, apesar das obras prosseguirem, as obras vão atrasar. Então, na verdade, a gente vai ter atraso de obra, sim. É muito difícil para as empresas conduzirem o ritmo de obra, porque nós vamos ter obra em que vai aparecer um funcionário com Covid, com coronavírus, vai ter que deixar todo mundo em quarentena. Aí parou tudo, né? Você vai ter situações em que pode faltar material. Então, as obras infelizmente, devem sofrer um atraso, não por vontade da incorporadora ou da construtora, mas isso muito provavelmente vai acontecer, e por isso é importante que esse prazo seja suspenso ou prorrogado conforme o caso. Nós vamos ter obra que não vão se iniciar, empreendimento lançado e vendido e não vai poder iniciar obra. Por quê? Já teve situações que a gente debateu no escritório da construtora, que já tinha sido escolhida, se recusar a assinar o contrato, porque ela não se sentiu confortável em, do zero, começar agora uma obrigação
de entregar uma obra a preço, prazo definidos, diante da instabilidade que nós temos. Nós vamos ter situações em que a obra pretende ser executada com financiamento bancário já prometido por aquela carta de intenção do banco, mas que o banco pode, na hora H, falar assim, não vou dar o financiamento porque eu não sei se essa obra vai parar, não sei se vai ter outros problemas. Não? Então, vamos aguardar, já que o contrato não está efetivamente assinado, já que não teve liberação de parcelas, pode acontecer situações como tais, como também pode acontecer situações como tais da obra ser impactada momentaneamente, diminuir ritmo, e o banco parar a medição e parar repasse de obra. Por conta de situações dessa, a obra, obviamente que o incorporador não tem culpa, a construtora não tem culpa, e também tem que haver, nesse caso, a questão da suspensão do prazo, o prazo de tolerância de 180 dias tem que ser estendido para além do prazo necessário para a normalização da situação. Porque a lei prevê agora, a mesma lei dos distratos, que a incorporadora, se extrapolar a tolerância, tem que pagar uma multa ou, então, atender ao pedido de distrato do comprador com devolução de 100% dos valores corrigidos. Não pode ficar sujeita a uma situação desta quando ela não conseguiu dar andamento à obra por aspectos diversos, inclusive esses que eu mencionei, a própria, às vezes até mesmo impedimento do início. Mas é importante demonstrar, tratar com transparência, demonstrar para a comissão de representantes quando o caso e tudo mais. Então, sobre o atraso de obra, eu acho que esses pontos são importantes. O Delmar falou de prazo de devolução. Eu acho que o prazo de devolução previsto na lei, ele leva em consideração uma certa preservação do empreendimento. Eu acho que isso foi uma conquista do mercado em demonstrar para o legislador, demonstrar para a jurisprudência que as decisões, como estavam sendo tomadas, colocavam em risco o próprio empreendimento. Mas agora nós temos uma situação excepcional em que esse risco é potencializado. Diante de todas essas dificuldades, até com o agente financeiro, diante de voltar um risco de um número elevado de distratos, eu acho que a devolução daquele que pede para distratar e deixar de receber a sua compra, ela precisaria aguardar o habite, como está previsto na própria lei, mas, além disso, a própria quitação das obrigações do patrimônio de afetação, entre elas o plano empresário, as obrigações de quitação do banco, porque você não pode tirar dinheiro do caixa do empreendimento e permanecerem as unidades dos demais condôminos hipotecadas para o banco porque você não conseguiu pagar o banco porque teve que pagar o desistente. É uma situação excepcional. O desistente, ao distratar, ele tem um benefício, entre aspas, de se livrar de uma despesa. Ele continua com o crédito da devolução, mas não pode forçar o patrimônio a não ter caixa para pagar o agente financeiro, para pagar 30 dias depois do habite, como diz a lei. Eu acho que deve ser reconhecida aqui uma excepcionalidade. E, por fim, na discussão sobre o direito do consumidor, e aí Delmar colocou muito bem uma dúvida, aí vão prevalecer os percentuais da lei, não vão? É uma questão complicada de se o contrato é de antes da lei, é de depois da lei, mas eu acho que mais do que nunca aqui o juiz tem que levar em conta, e as empresas têm que demonstrar, quem é esse consumidor. É uma pessoa que comprou um imóvel, estava pagando em dia, ficou desempregado e não tem como pagar o imóvel que ele comprou? Ou é um investidor que tem 10 imóveis para renda, comprou 10 imóveis naquele empreendimento, tem condição de pagar, mas simplesmente achou que não era um bom negócio naquele momento, continuar pagando e, portanto, quer uma devolução, como se ele fosse uma pessoa vítima também dessa dificuldade toda. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em conta no caso a causa. Era isso que eu queria pontuar. Obrigado. Muito bom, Rodrigo. Marcelo, eu vou passar a palavra para você. Já aproveita, emendando esse último comentário do Rodrigo. Nós não vamos entrar ainda diretamente nas perguntas, mas já fazendo uma menção. Tem mais de uma pergunta aqui sobre a questão do consumidor e da possibilidade do distrato. Tá? Tanto o Eli Vertem, nosso amigo Eli, quanto o Renato Mesquita Ponce, os dois fizeram a mesma pergunta. Poderia, então, ser alegado, caso fortuito ou força maior, para a resolução ou resilição unilateral do compromisso de compra e venda e ainda com a devolução integral dos valores? Por favor, Marcelo, com essa perguntinha fácil, eu te passo e depois a gente continua. Eu acho que eu vou pôr no mudo, viu? Vamos lá.
Só o que eu tinha pensado em falar tem a ver com essa questão colocada aí pelos dois. Tá? Eu acho que o nosso contrato é um contrato de compra e venda. É um contrato que, no nosso linguajar, é um contrato comutativo. Né? Você tem uma correlação entre as prestações, a prestação de entregar e a prestação de pagar preço. Eu, sinceramente, não consigo enxergar, mesmo diante de uma pandemia, eventual direito, mesmo nas relações de consumo, de que alguém, o consumidor, diga: eu quero rever o preço, eu quero adequar o preço a uma nova situação. Eu acho que essa hipótese não existe, não existe. E se a pandemia é a pandemia, a eventual impossibilidade de pagamento devidamente comprovada e com relação de causa e efeito com a pandemia, ele vai deixar de pagar. E a jurisprudência anterior já dizia, vai rescindir o contrato. A questão é, tem cláusula penal? Se caracterizada a pandemia, acho difícil. Estou de acordo com o Rodrigo, a jurisprudência vai ter que criar uma situação de que eventuais valores restituíveis sejam muito lá na frente. Eu até diria que a fórmula equitativa de equilíbrio seria X dias, X meses após a revenda da unidade, eventualmente, para ter efetivamente um equilíbrio das perdas. As perdas também serem equilibradas, considerando não se tratar de fortuito interno, conforme eu já mencionei. Então é isso, Oliveira. Eu acho que não... Eu só queria bater muito nisso. É um contrato comutativo, ele tem prestação correspondente. Não dá para simplesmente dizer não pague ponto final ou quero rever o preço. Agora eu estou pagando, estou recebendo menos, quero rever o preço. Isso não existe na compra e venda. A teoria da previsão não se aplica, a teoria da mudança das bases negociais não se aplica, a teoria da onerosidade excessiva não se aplica nesse caso. Eu tenho uma posição bastante radical a respeito disso tudo. Delmar, quer comentar também sobre isso? Mas não se aplica... Bom, aqui a gente vai falando e vai conversando também, né, Olivar? É isso? Mas exatamente, é isso mesmo. Ela não se aplica para efeito de preço, eu concordo, isso também já tinha dito, tal, mas para efeito de algum tipo de revisão, acho que vai acontecer. Pode acontecer. Preço, Delmar? Revisão do preço das condições... Não. Preço não. Preço eu acho que está fora, até porque numa compra e venda, diferentemente, um pouco diferentemente de uma locação, por exemplo, na compra e venda o sujeito está comprando um bem que vale 100, e é por isso que se estabelece o preço de 100, e não faz sentido, por conta da pandemia, reduzir esse preço. Você pode acomodar a situação de fluxo ou coisa que vale. É nisso que essa revisão seria limitada, não a preço, né? A preço também eu excluo a possibilidade. Acho que não dá para rever esse preço. Não, estou concordando com você aí. Na revisão de preço não cabe. Avançando só um pouquinho aí, a questão da... Assim eu já falo aí, depois a gente troca. Com relação à devolução, o que eu comentei, Rodrigo, eu estou de pleno acordo. Aliás, você enfatizou bem. O que eu digo é o seguinte, os prazos de devolução que estão na lei do distrato não estão validados, entre aspas, né? Não foram testados, eu acho que é a melhor palavra, pela jurisprudência, não foram testados. Então está lá, mas eu concordo com você que mais do que nunca você precisa manter o barco flutuando, né, Marco? Então, se você pedir para devolução agora, etc. e tal, meu Deus do céu, cara, tudo que se quis evitar com essas regras todas lá da lei do distrato, voltará agora enfim, com outro efeito. E uma coisa, o Marcelo falou de equilíbrio das perdas, eu ouvi uma expressão muito bacana do Simão, o professor Simão, né, que é o nosso presidente do conselho lá do Ibradim, numa outra live, né, numa webinar que houve lá, em que ele falou o seguinte, nessa situação, ou essa situação, não tem um culpado. Não tem um culpado. Não é o comprador não é culpado, o vendedor não é culpado, o proprietário não é culpado, o inquilino não é culpado. É um fato externo, né, que vem e causou, interferiu naquela relação. Então, se não há um culpado, não há para jogar, não há como jogar toda a culpa em nenhuma das partes. E aí você tem que realmente fazer procurar
sabe, uma equalização. Claro que não é necessariamente igual, aquele princípio né, da isonomia, que é tratar desigualmente os desiguais. Mas eu acho que, se não há um culpado, realmente não dá para uma das partes só arcar com, né, com as consequências. A esse respeito, Delmar, aí já emendando, o que muitas vezes já estava acontecendo com o Poder Judiciário, e é uma tendência muito grande que em tempos de pandemia ocorra ainda mais, para situações como essa, eu não concordo com isso, tá? Escrevi até um artigo que saiu no Migalhas Edilícia sexta-feira a esse respeito, mas a aplicação do artigo 317 do Código Civil, que ele nasceu só para falar de correção monetária, mas ele está lá e muitos o têm utilizado para esse tipo de situação, que diz que quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo a que assegure quanto possível o valor real da prestação. Óbvio que eu não estou falando aí de diminuição de valor do preço, concordo integralmente com vocês. O preço combinado para a venda da unidade não pode o judiciário rever, mas, por analogia, há uma chance, e eu acho que isso existe, de não só haver a determinação de diferimento do pagamento das prestações durante a pandemia, mas também para buscar um equilíbrio, o diferimento também do prazo de entrega da obra. Então, muitas vezes, isso tem sido feito por muitas incorporadoras, é importante que se diz, numa negociação para não pagamento do preço pelo comprador, quando a negociação avança, há também um aditamento desse contrato para que haja prorrogação do prazo de entrega da obra pelo mesmo período em que esse adquirente não efetue o seu pagamento. Lógico que isso não é simples, menos ainda quando você tem o mesmo prazo para a venda de diversas unidades. Se você não aditar 100% dos contratos, não adianta nada se aditar 30% deles. Você resolve só parte, não adianta nada não, você resolve só parte do seu problema. Mas isso muitas vezes tem sido uma conduta das partes, porque, rememorando o que eu falei aí há meia hora atrás, a boa-fé objetiva recomenda, e no entender de alguns civilistas, inclusive obriga, que as partes pelo menos tentem chegar a um acordo antes de procurar o judiciário. Lógico que ninguém está obrigado a rever aquilo que contratou, mas que pelo menos tentem um acordo. Alguém quer fazer mais um acréscimo? Já posso caminhar com as perguntas? Rodrigo, quer falar? Só muito rapidamente, Olivares, isso que você falou é muito importante, tá? E se alguma incorporadora for procurada, por exemplo, para uma suspensão de parcela durante um determinado período por um adquirente, e ela vier atender esse pedido, não está obrigada, mas se vier atender esse pedido, o que você falou é muito importante, que é uma oportunidade para demonstrar, não simplesmente concordar por e-mail, mas, por meio de um aditamento, mostrar que isso traz impactos recíprocos. Da mesma forma que ele pode ter tido uma dificuldade, a incorporadora certamente terá uma dificuldade também, porque, ainda que isso valha, como você disse, só para aquele contrato, procura demonstrar, até em virtude, em face da totalidade do empreendimento, esse entendimento de boa-fé e de reconhecimento das fragilidades aí de parte a parte, nessa forma de divisão das perdas, vamos dizer assim. Rodrigo, aproveitando que você já está falando, tem uma pergunta direta para você, tá? O Bruno Tucci pergunta, no caso de então você é um empreendedor, você faz uma permuta de terreno com o terrenista por unidades futuras e já coloca ali um prazo para lançamento, por exemplo. Agora, diante da pandemia, como é que fica essa questão? Seria esse prazo prorrogável? Teria o empreendedor direito de prorrogá-lo dada a pandemia? Qual que é a sua, lógico que não tem resposta, não é matemática, mas qual que é a sua opinião em relação a isso? Penso que sim, tá? E aí você vê duas situações. Uma é projeto ainda não aprovado. Então, o projeto ainda não aprovado, o incorporador encontrará uma morosidade, uma dificuldade grande na aprovação desse projeto, possivelmente além dos prazos previstos no contrato. A gente sabe que a prefeitura, de certa forma, está funcionando no sentido de dar algum andamento aos processos administrativos. Se a gente pensar em São Paulo aqui, tem saído alguns comuniques, mas isso não significa que os prazos, aliás, para cumprimento estão suspensos. Isso não significa que o empreendedor terá toda a condição de dar andamento no projeto, porque muitas vezes, na prática, ele precisa ir à prefeitura, defender seu ponto de vista, recorrer de alguma decisão. Então, certamente, ele terá uma dificuldade grande. E segundo, mesmo que ele consiga aprovar o projeto, ou se o projeto já estiver aprovado hoje, é mais recomendável, tudo recomenda, que ele não lance esse empreendimento agora. Não faça esse registro da incorporação, deixando correr um prazo de carência
sem poder ter visitação em stand, não vai ter um apelo de procura desse empreendimento muito menor. Se ele gastar um dinheiro maciço em mídia, parte desse dinheiro é perdido, porque a venda hoje é praticamente só online. Uma parte pequena de compradores, né, vão comprar um apartamento sem visitar o local, stand, etc. Então, eu acho que por conta disso tudo, o empreendedor pode sim postergar. O que pode acontecer por outro lado? Passado um prazo longo, a gente tem um impasse, uma solução tal, o proprietário do terreno pode, eventualmente, dependendo do caso, não concordar com essa prorrogação muito longa. Eu acho que se essa prorrogação ela for durante um prazo de influência da pandemia, sim, deveria estar suspensa essa obrigação. Mas, se isso for muito além, aí eu acho que já não teria, aí já passa a ser uma situação indiscutível, né, podendo dar ao proprietário o direito de rescindir o contrato. Perfeito. Vamos andando aqui. Eu quero fazer essa pergunta para o Delmar, viu, Marcelo? Vou te poupar porque a pergunta é uma pessoa que você conhece bem, que é a sua sócia Gabriela Frangiotti. Então, vamos lá. Pergunta. Delmar, essa pergunta é bem interessante porque ela mostra os dois lados da moeda aqui. Considerando que a pandemia afeta não apenas o consumidor, como também o próprio incorporador, o que a empresa, no caso a incorporadora, pode fazer para proteger o grupo de compradores, mas, ao mesmo tempo, o próprio caixa do empreendimento? Vamos considerar aí uma SPE, vamos considerar um patrimônio de afetação. E a gente está pensando numa fase de negociação. O que ela deve considerar nessa negociação, né? O que seria, a pergunta dela é lícito, e eu vou estender, o que seria, além de lícito, recomendável fazer, por exemplo, numa negociação, num pedido de distrato por esse adquirente, considerando que ela tem o dever de zelar o empreendimento em si? Interessante. Eu acho, antes de passar essa resposta para o Marcelo, porque afinal de contas... Não, quem é que fez a pergunta? Gabriela Ordini, advogada que atua bastante em contencioso civil, grande amiga, ótima profissional. Gabriela, não, eu acho que na base, na raiz aí do seu questionamento, estão os princípios aí da lei dos distratos, né? Onde, quer dizer, o que eu ouço de todos os empresários aí, da grande maioria, é a preservação do caixa. Todo mundo fala que tem que fazer tudo para preservar o caixa, porque não sabe o que vem, não sabe o que vai vender, não sabe das exigibilidades, enfim, todo mundo está falando em preservar o caixa. E preservar o caixa, num primeiro momento, é o timing da devolução. Então, quer dizer, se você, numa negociação, conseguir, né, postergar o quanto possível a devolução, porque você não controla o distrato. A pessoa vem aí, procura e pede, olha, não quero mais, não tenho mais condições. Procedente ou não vamos entrar nesse mérito, mas eu não tenho mais condição. Porque se ele tiver apelo da pandemia, sem dúvida. Se ele não tiver apelo da pandemia, vai pedir do mesmo jeito, que é o que acontecia antes da lei dos distratos. Para de pagar e aí rescinde. Então, eu acho que a negociação quanto ao fluxo, esse é o importante. Porque se não se chegar a bom termo nisso, aí sim a judicialização pode até ajudar, porque numa discussão dessa em juízo você tem o respaldo da lei, né? Então a preocupação ali, a preservação do caixa está no tanto é tão importante o prazo quanto o valor, mas neste momento é mais importante o prazo do que o valor. Olha, qualquer dúvida, por favor, esclareça com o doutor Marcelo Terra. Antes de passar para o Marcelo, nessa linha, o Eduardo Sinelli, nosso colega de conselho, amigo, ele recomenda, ele fala muitas vezes, o bom aqui, ele falou numa das questões do chat, muito bom é negociar e diferir o pagamento para evitar também judicializar. Marcelo, Alô? Quer complementar, Marcelo, alguma coisa em relação ao que o Delmar falou? Lembrando que não é uma proteção de qualquer caixa, né? É uma proteção de um caixa coletivo, de caixa do empreendimento. É como se diz muito no mercado financeiro, o incorporador tem, nesse caso, um dever fiduciário de proteção do caixa. Sim, eu diria até que, dependendo do quanto ele estender essa negociação, amanhã um atraso de obra, a responsabilidade dele é justamente porque ele não protegeu o coletivo como deveria proteger. É extremamente difícil essa situação, porque ele é mandatário, né? Por um lado, ele é mandatário, ele é responsável pela coletividade de adquirentes, e aí, se ele afrouxar demais agora, não protegendo como deveria o caixa, isso pode gerar um atraso, inclusive na entrega da unidade. Vamos lá, seguindo aqui nas perguntas,
eu fazer um disclosure aqui. Perguntas de locação de condomínio, nós estamos deixando mais para o final. Se der tempo, a gente pergunta, porque a gente está mais focado em questão de incorporação, tá? Só para dar essa explicação, porque eu estou passando algumas e estou indo mais firme na questão de incorporação em si. Vamos lá. Ô, Delmar, tem gente perguntando diretamente para você se você acha que a própria lei do distrato pode ser afetada indiretamente por conta da pandemia. Lá tem regramentos objetivos, né, de percentuais de devolução e tudo mais. Você já falou um pouquinho, mas em linhas gerais, você acha que isso pode afetar? Aí com a brevidade para caber em todas as perguntas. Sim, eu acho que pode afetar sim no tocante à retenção, ao percentual de retenção e ao prazo de devolução, que eu acho que agora sim, como o Rodrigo destacou, mais do que nunca, esse prazo tem que ser mais dilatado. Então, eu acho que talvez o judiciário alivie a caneta, né, quando for estabelecer o percentual de retenção, que é uma pena para o comprador, mas esperemos que ele prestigie a lei dos distratos no tocante ao prazo de restituição, porque aí o empreendedor teria os 180 dias da rescisão, se não tiver no patrimônio da afetação, e até, se eu não me engano, 30 dias do habite-se, caso nas incorporações com patrimônio de afetação, que são a quase totalidade, né? Então, você teria esse fluxo. Mas, quer dizer, afetar a lei não, mas nesses itens da lei de percentual de retenção e prazo, eu acho que vai ter consequência sim. Posso complementar uma questão? Nessa mesma linha, e eu acho que eventualmente dilatar esse prazo, seja por uma questão de necessidade, como foi colocado, né? Essa necessidade de pagar o plano empresário, liberar as hipotecas, mas esse prazo da lei, ele, inclusive, não é totalmente cogente, porque a própria lei estabelece que as partes poderão estabelecer condições diferentes. Então, na medida em que há essa permissão, embora a lei esteja falando, é claro, de um acordo entre as partes, ela já demonstra que eventuais ajustes que dilatem esse pagamento não seriam ilegais. Algumas perguntas aqui que não são diretamente de locação, mas que afetam a incorporação, eu acho importante mencionar e comentar. Não raras vezes o empreendedor ele adquire um terreno que não está com a posse direta detida pelo vendedor, pelo permutante, mas sim com o locatário. E aí ele adquire e tem um prazo para resolver a questão com o locatário, negociar ou despejá-lo. E ele tem outros prazos com esse até então dono do terreno, inclusive de lançamento, aprovação do projeto, registro da incorporação. Hoje nós temos um PL, que a gente comentou na Anastasia, um 297 de 2020, aprovado no Senado em sexta-feira, que agora vai passar pela Câmara, que ele, no artigo 9º, veda liminares para despejo, com algumas exceções ali contidas do artigo 59. Isso tem alguma influência direta na obrigação para com o permutante? O fato de você... É legal só perguntar, né? Eu estou gostando dessa minha posição. O fato de você não poder executar aquilo que a lei até então te daria como garantia faz com que te exima de um prazo indireto, aí, digamos, para com o até então dono do terreno por conta dessa proibição? O que vocês acham? Ou joga tudo na linha da pandemia, da impossibilidade da execução e da suspensão do prazo? Quem quer falar? O Marcelo está quietinho aí, eu acho que ele tem que... Vamos lá, Marcelo. Marcelo. Não, deixa aí, fala Rodrigo primeiro, depois eu falo. Eu acho que se o caso estiver nas hipóteses, se o projeto vier a ser aprovado, do Anastasia, e se a situação estiver naquelas hipóteses em que está vedada a concessão do despejo, a liminar do despejo, sem dúvida, vai empurrar toda essa obrigação lá para frente até por uma determinação legal. Agora, mesmo que não seja um caso diretamente afetado, o despejo, mesmo que não seja por liminar, ele não vai ser fácil de ser obtido, né? O Delmar falou isso na fala inicial sobre a questão do despejo, das próprias reintegrações de posse em alienação fiduciária. Se estiver nas hipóteses do projeto de lei, é um impedimento claro. Se não estiver, deve haver uma situação mais morosa, inclusive para cumprimento forçoso
do despejo, caso necessário. E aí sim, eu acho que permite dilatar esses prazos. Muito bom. Tem muita gente perguntando, em permuta financeira, se por conta da pandemia teria eventual uma revisão do percentual. Como o Marcelo já adiantou, e eu acho que eu concordo, o Marcelo não falou exatamente sobre isso, mas acho que eu concordo, eu acho que essa questão de preço, de percentual de valores, se houver revisão, não vai ser do judiciário diminuindo o percentual em permuta por conta de pandemia, assim eu imagino. Por mais que o judiciário muitas vezes, no meu modo de enxergar, intervém muito mais do que deveria quanto à vontade das partes, eu acho que não chegaria a esse ponto. O máximo que pode acontecer, sim, é a possibilidade de diferimento de prazos por conta da pandemia. Essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam, até porque na permuta financeira, geralmente a obrigação de pagamento vai com fluxo de recebimento. Se o incorporador não vende, não recebe, não tem o que repassar para esse permutante, correto? Vocês concordam? Correto. Concordo. Vamos lá. Acho que não existe a possibilidade de você, sem o acordo, rever preço, apenas se haver eventualmente a rescisão do contrato. Até porque o incorporador pode imaginar que num mundo pós-pandemia ele talvez tenha mais dificuldade de cumprir aquele percentual, de entregar aqueles valores naquele prazo. E aí talvez seja o caso dele pensar eventualmente essa rescisão sem indenização de parte a parte. Mas, Rodrigo, então, debatendo, né, um pouquinho aí só. Eu acho que a pandemia, ela como um caso fortuito, ela causa consequências para um lado de cá, para o lado de lá, enfim. Então, uma permuta financeira, onde você tem um percentual da receita, quer dizer, eu não vejo como ter uma revisão disso aí. Por quê? Porque ele vai sempre acompanhar o percentual da receita. O incorporador vai deixar de receber porque os compradores, etc. Perfeito. O permutante aí, enfim, o que fez a permuta financeira, o proprietário e tal, também vai sofrer na mesma medida, né? Afinal, ele é parceiro daquele empreendimento. Ele empreendeu junto, embora o preço seja, né, diferido no tempo, etc. E tal, uma venda e compra onde ele está sujeito a essa parte do risco, né? E tanto que se vender por muito mais, ele vai receber muito mais. Mas, então, eu não vejo como a pandemia afete essas duas partes que estão juntas no negócio, né? Uma pergunta. Eu concordo, de maneira geral, mas eu só queria duas situações a colocar. Uma, existem permutas financeiras, não é a maioria, mas existem várias, não é tão raro, em que é assegurado um valor mínimo para o dono do terreno, ou em que há um preço mínimo por metro quadrado de área privativa de vendas definido. O incorporador estabelece esses parâmetros com base na pesquisa de mercado da realidade que ele tem. A gente pode viver uma alteração de mercado complexa em que ele talvez não consiga garantir esses percentuais. Então, eu acho que isso é um aspecto importante. E o segundo aspecto se ele tiver um problema com o início de obra, se ele tiver uma interrupção de financiamento imobiliário, se ele tiver uma postergação e tiver prazos certos definidos nessa permuta financeira para entrega do imóvel, ainda que não seja entrega do imóvel para o dono do terreno, mas para os compradores, para que eles possam fazer repasse e pagar o dono do imóvel, eu acho que nessas situações o incorporador pode estar assumindo um risco maior do que aquele que ele assumiu quando assinou o contrato. E aí, nessa situação, demonstrado isso, eu acho que ele poderia ter uma oportunidade de discutir ou rever. Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui extremamente interessante que eu vou passar para você, porque nós já debatemos sobre esse assunto e você tem uma opinião a esse respeito com a qual eu concordo. Eu acho importante comentar. Deixa eu achar que pergunta. A pergunta é da nossa colega advogada da Bahia, a Laiana, que é do Instituto Baiano de Direito Imobiliário, e a pergunta dela é a seguinte: muito embora a pandemia seja um fato notório, que independe de prova, de que documentos o incorporador poderá se valer para documentar as dificuldades específicas da incorporação e justificar os atrasos em futura demanda judicial? Vamos lá. Primeiro, boa tarde, boa noite aí para a Laiana, lá os amigos lá do Instituto Baiano de Direito Imobiliário. Tive o prazer de, juntamente com o Melim Chalub, e no primeiro evento que eles organizaram anos atrás, foi muito interessante. Um pessoal bastante ativo, inteligente. Vamos lá.
A pandemia em si, a prova já está dada pelo governo. Aliás, mundialmente dada, né? Pela Organização Mundial de Saúde, pelo decreto legislativo, no âmbito nacional, no âmbito estadual, pelo decreto estadual, pelas diversas e sucessivas deliberações daquele Comitê Executivo de Acompanhamento da Crise. Já está aprovado. O que eu falei, e acho que está embutido na pergunta feita, é que como provar a relação de causa e efeito entre pandemia e eventual postergação de prazo de obra. Aí é a gestão do contrato, é a administração do contrato. Diário de obra, como eu falei. Por exemplo, o concreto não foi entregue durante uma semana. Diário de obra. Tivemos problema de equipamento, de insumo, de mão de obra, diário de obra. Eventualmente, até uma ata notarial pode ser muito útil nesse momento, a depender do fato a ser provado. E nós temos também, considerando não se tratar de fortuito interno, vamos imaginar uma inadimplência exagerada do empreendimento. A jurisprudência nunca admitiu a inadimplência como causa de postergação de prazo de obra, pelo fortuito interno. Mas, no caso desses, em que se houver naquele empreendimento, caso a caso, uma efetiva desistência massificada, impedindo o prosseguimento da obra, é guardar documento agora para demonstrar no futuro. Porque se na hora lá na frente, passada a pandemia e a memória é curta, se houver um problema de atraso de obra e pedidos sucessivos indenizatórios ou de rescisão de contrato com indenização, nós temos que tirar dos arquivos físicos ou digitais essa documentação. E a empresa tem que fornecer a seu advogado isso de forma absolutamente completa. Perfeito. Perfeito. Muito bom, Marcelo. A questão do diário de obra e de prova, tem que fazer prova. Muito bom. Tem muita gente comentando sobre instituições financeiras, então eu vou fazer um preâmbulo para depois a gente debater. Então, Olivar, lógico. Fala, Delmar. permite, só para ficar um pouquinho na obra. Lógico, estamos debatendo aqui. Inteiramente, é muito bem lembrado. O Marcelo sempre está falando, desde o início, não é que sempre está falando, desde o início falou esse negócio de diário de obra, eu acho que é muito bem observado, tem que fazer esse registro no diário de obra. Mas para ficar ainda no campo das obras, tem uma pergunta que me foi feita há um tempo atrás, bem agora, semana passada, sobre a paralisação da obra, quer dizer, aquele empreendedor que quer paralisar espontaneamente a obra. Se ele pode ou não pode. Eu falei, bom, num primeiro momento, né, eu queria dividir com vocês para ouvir a opinião de vocês. Né? Eu falei, bom, eu acho que se você tem controle do teu prazo aí de entrega e tudo mais, e acha que isso não vai afetar, eu acho que é muito bom. Você preserva aí o teu pessoal, porque o espírito seria esse, de preservar o pessoal. Então, acho que vai depender, é um ato espontâneo. Claro, se você parar espontaneamente, não vai poder lá na frente alegar que teve que parar por causa da pandemia, porque essa obrigatoriedade de paralisação não existe. E, no segundo momento, completando a pergunta, era a questão da... Se tiver um caso de pandemia de um funcionário na obra, eu tenho que fechar o canteiro? Né? E a minha resposta, eu falei, olha, eu acho que você não tem obrigação, você vai ter que tomar aqueles cuidados com a pessoa, vai ter que isolar, vai redobrar os cuidados, né, com o pessoal de lá, mas até onde eu sei, não há nenhuma imposição de que, havendo um caso, você tem que fechar o canteiro. Né? Claro que a autoridade pública, de saúde pública, teria, a meu ver, esse poder. Mas, enfim, eu disse que não. Queria ouvir a opinião de vocês aí a respeito disso aí, sobre paralisação espontânea e sobre um caso de pandemia constatado na obra, até que ponto o construtor é obrigado a parar a obra. E fazer quarentena em todos os demais que tiveram contato com esse caso constatado, né? Essa é a grande dúvida. Esse é o problema. Teve um caso. Daí, eu sou obrigado a fechar aquele canteiro? Ou posso continuar, claro, isolando a pessoa, isso não há dúvida, isola a pessoa e eu continuo com aqueles cuidados recomendados, tirando a temperatura, dando equipamento, álcool gel, aquela coisa toda, né? Eu iria nessa linha, Delmar. Antecipando a resposta dos outros dois, eu iria nessa linha.
acho que foi o Marcelo que comentou já, a construção civil, até hoje, pelo menos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui uma semana, 2, 3, mas ela não pode parar. A gente sabe como funcionam as contratações, a gente sabe como são as subempreitadas e a gente sabe o que acontece com o desemprego no país na hora que a construção civil para. Eu acho que nessa linha tem que fazer isso. Tem, obviamente, afastar esse para cuidados médicos, esse que teve constatado a doença, e aos demais, atenção sempre, medindo temperatura. E a paralisação espontânea da obra eu acho extremamente complicado, não só pela questão dos contratos, em relação aos contratos de venda das unidades, mas principalmente aos demais contratos correlatos à incorporação imobiliária e aos prazos nele correspondentes. Aí entra a questão de não generalizar. Para fazer isso, o que se teria que fazer? Genericamente falar que, olha, em decorrência da pandemia, isso está inviável continuar agora, vou suspender todos os contratos. Eu acho extremamente complicado e acho que pode gerar, sim, penalização para quem fizer. Certamente uma espontaneidade não referendada pelo advogado da empresa. O Rodrigo quer comentar ou posso passar para a questão das instituições financeiras? Algumas pessoas têm comentado, desde o começo da nossa live aqui, das 5, né? Já para quem não sabe, nós vamos exatamente até as 19 horas, e em relação às instituições financeiras. Hoje, obviamente, nós falamos bastante de incorporador, de construtor, de adquirente, mas não falamos ainda de instituição financeira. Elas são fundamentais porque, no mais das vezes, é quem concede o financiamento à produção, com obrigações do incorporador para pagamento. É bom a gente comentar também como é que ficam essas obrigações, mas também elas concedem seguro ou fiança, né, abrangendo um pouco a questão instituição financeira, mas entes ligados a essa questão de funding, seguro fiança, seguro de obra, que também podem ser acionados, e nós temos que debater um pouquinho como é que fica em questão de pandemia. Porque eu já ouvi alguns falarem, fica tranquilo quanto a isso, é só acionar o seguro. Não, peraí. Se tem uma coisa que muito possivelmente a seguradora vai alegar é que ela não tem que cumprir isso em situação de pandemia, de calamidade pública. Então, não é só assinar. E aí eu já faço eu já puxo também, numa pergunta da Adriana Navarro, que, salvo engano, foi para o Marcelo Terra, mas que eu estou fazendo para todo mundo, quando todos os institutos do momento, ela fala, né, eu falaria da moda, caso fortuito, força maior, imprevisão, neutralidade excessiva, contam com 2 elementos, né, e aqui eu já emendo, e muitos poderiam alegar nessa cadeia de produção. Quando vale para todo mundo, será que não vale para ninguém, né? Aquela máxima que eu já falei, quando todos quebram, ninguém quebra. Como é que fica essa situação para a incorporação imobiliária envolvendo a instituição financeira? O que vocês acham? Quem quer começar falando? A relação contratual é relação contratual. Os efeitos vão ser os mesmos em quaisquer relações. Se eu estou falando que até numa relação de consumo devemos aplicar esses efeitos, numa relação paritária, mais ainda. Mais ainda. Tá. Ou seja, vale o que está no contrato, a não ser que seja efetivamente comprovado o que está previsto literalmente no Código Civil. É isso, né, Marcelo? Não, e outra coisa, viu? Em relação ao que o Demar falou agora há pouco, da paralisação espontânea da obra, eu acredito que isso não vai acontecer, mas só por hipótese, muita cautela na análise do contrato de financiamento da produção. Quais os efeitos dessa paralisação espontânea perante as obrigações junto ao agente financiador da obra? E eu queria complementar, Olivar. Tá ouvindo o áudio aqui? Sim, perfeito, perfeitamente. Perfeitamente. O Marcelo comentou sobre a questão da princípio, né, a validade do contrato. Quando a gente fala de contratos com instituições financeiras, esses contratos, eles são praticamente contratos de adesão. Mesmo quando você sopesa a pessoa do banco, agente financeiro versus incorporador, sendo pessoa jurídica, mesmo que seja uma incorporadora de porte, etc., ela tem muito pouco poder de discussão nesses contratos. E esses contratos costumam ter aquelas cláusulas dizendo que se houver um evento relevante que possa impactar as obrigações, evento de liquidez, etc., eu posso me desonerar do contrato. Ou seja, o banco posso cessar, no efeito de um contrato de financiamento, posso cessar os repasses para a obra, poderia até rescindir, posso até exigir o cumprimento, o vencimento antecipado das obrigações. As cláusulas estão lá. Então, eu acho que esse tipo de cláusula, nesse cenário, não são extremamente abusivas. Porque, por conta daquilo mesmo que o Marcelo falava do fortuito não ser um fortuito interno, ser um fortuito externo.
E os bancos utilizam, né? Utilizaram muitas vezes a crise da Rússia no passado para cortar financiamento em São Paulo e etc. Então, eu acho que no cenário atual, nas fragilidades para toda a sociedade decorrentes aí do Covid, das próprias facilidades e desonerações que o governo tem feito para as próprias instituições financeiras, que são um agente importante em manter a economia com um mínimo de sobrevivência, esse tipo de cláusula eu acho que não poderia ser aplicado. Tá. Inclusive, o Alexandre da Atena fez uma pergunta aqui, falou assim, numa situação que eu sou adquirente do terreno, eu tenho um prazo para efetuar o pagamento, senão ele aciona a fiança bancária. Diante da situação, não vou conseguir pagar por conta da pandemia. O que vocês recomendam? Notificar o banco e falar, olha, se ele acionar a fiança, não cumpra nesse momento, porque estamos todos em situação de pandemia. Sim, em proteção ao incorporador, o que seria mais recomendável? Uma notificação a todos, já antecipando, falando, vai ter o prazo, não vou pagar, e esse seguro ele tem que ser suspenso, essa fiança também tem que ser suspensa a execução em razão da pandemia, me parece que é isso, Difícil. Difícil. Essa situação é bem difícil, porque como fiador principal pagador, o banco ele só deixa de pagar com ordem judicial. E nesse caso, eu acho que ele não pode tomar a decisão sozinho de se sensibilizar com a situação do incorporador. Eu acho que aqui aqui é difícil. Acho que tem que correr urgente para o... Ele tem dever regulatório, ele não tem como simplesmente não cumprir. Na prática, para resguardo, realmente seria uma medida judicial, senão o incorporador dificilmente vai conseguir impor ou contar aí com a benevolência da instituição financeira. Delmar, você que já falou disso, tem bastante gente perguntando se em situação de pandemia os prazos de alvará, eu sei que você já falou disso, já faz mais de uma hora, acho bom dar mais uma pincelada, se eles são automaticamente suspensos e por conseguinte, se o incorporador não precisa se preocupar, ou se ele tem que tomar alguma medida administrativa ou judicial. Vamos considerar que o município não tenha uma lei específica, como, por exemplo, talvez São Paulo passe a ter se o projeto do Policineto for votado e aprovado. E o Marcelo quer falar também, não sei quem começa. Não, Marcelo. Delmar, os mais velhos. Não, eu acho que você tem que buscar essa suspensão, né? Quer dizer, como nós estamos falando de lei, ela não é automaticamente suspensa. Acho que isso aqui depende de você provar. Até numa relação contratual, não é que tem a pandemia, acabou, não vou cumprir minha obrigação, outra não é assim. Tem que provar uma relação de causa e efeito e tal. Aqui, no caso, tem uma lei, então você ou tem uma outra lei, que aí é óbvio, não preciso nem estar respondendo, né? Uma outra lei municipal suspendendo, e tem todo o ambiente para isso, né? A nível de legislação federal, estadual e tal, ou então buscar uma tutela aí do judiciário para que haja aí essa suspensão no período reconhecido oficialmente da pandemia, porque nós já temos o início já marcado aqui para o dia 20 de março, né, que é do decreto legislativo número 6. Então, já tem o início. E o fim, não sabemos. Isso aqui pode terminar 2, 3, 4. Então, buscar uma tutela judicial para cobrir a suspensão desse período, caso não haja uma lei municipal específica. Marcelo? Em complemento, Delmar, na cidade de São Paulo, o Código de Obras já prevê situações de suspensão de prazo. Então, todas as situações elencadas no nosso Código de Obras estão ligadas à existência. Alô? Está me ouvindo? Oi, voltou, Marcelo, voltou. Comeu um pouquinho, você precisa repetir a tua resposta? O Olivar censurou. De jeito nenhum. Vamos lá. O Código de Obras de São Paulo já elenca situações em que o prazo de validade do alvará é suspenso. As situações elencadas no nosso Código de Obras estão ligadas à existência de uma relação de causa e efeito. Mesmo em ação judicial, o novo Código, diferentemente do anterior, de 92, ele diz: ação judicial que objetivamente impeça a continuidade da obra. Não é qualquer ação judicial. E o Código de Obras tem a situação prevista de calamidade pública. A pandemia, o nosso vírus aqui, ele é muito semelhante ao caso fortuito no caso concreto, né? Por quê? Ele é invisível ao olho nu e atingiu todo mundo. A força maior e o caso fortuito também.
invisível a olho nu e atinge a todos nós. Aqui vale também a demonstração e a comprovação de que essa situação trouxe prejuízo à execução da obra dentro do prazo de validade ou de prescrição, como diz o nosso Código de Obras. Cabe, sim, acho que no processo administrativo, em havendo desde logo alguma situação que mereça essa cautela, de se noticiar à Prefeitura sua ocorrência, e até pedindo efetivamente, com análise dos documentos, que a Prefeitura reconheça esse intervalo de tempo a mais. Perfeito, muito bom. E aí, e complementando, caso administrativamente não se consiga, o caminho ao Poder Judiciário, exemplificando tudo que falamos até aqui, né? Não tem, a gente busca sempre não lotar o judiciário com medidas, mas uma situação como essa e com tudo envolvido, talvez seja a única opção se administrativamente não se obtiver, certo? Todos de acordo? Tem muita pergunta aqui que é específica, eu estou fazendo o possível, nós temos mais 15 minutos para passar por todos os temas, ainda que eu não consiga fazer uma a uma, é impossível, né? Com mais de 400 participantes, vocês imaginam. Mas tem muita pergunta que genericamente fala justamente de suspensão de prazos, né? Exemplo, você tem um CRI atrelado àquele crédito dos contratos. Se você vai ter atraso no pagamento do preço pelo adquirente, atraso na entrega na obra, como é que fica o gatilho do CRI? Só para dar um exemplo, tem outros tantos. Eu queria falar, eu acho que a gente tem que voltar a falar um pouco do genérico, mencionando que o que vale é o caso concreto, mas o que vale é o caso concreto vai valer para todos os contratos. É a mesma coisa. Se você, de forma... E aí estamos falando de equiparação empresarial e não em relação de consumo. Se você tiver as regras contratuais e se você não comprovar contratualmente, aí vai a regra civil, que houve uma onerosidade excessiva por motivo imprevisto e comprove que essa onerosidade excessiva é suficiente para você não conseguir cumprir aquilo que tiver no contrato, a obrigação remanesce. Mas e o caso fortuito? De novo, força maior caso fortuito, aí eu falo por mim, a minha opinião, ele não é simplesmente tem força maior caso fortuito, tem que ver no caso concreto. Aquele caso concreto, aquela prestação, ela simplesmente se tornou impossível e inviável de se cumprir, porque muitas vezes não é a pandemia que traz necessariamente para aquela relação contratual ou a força maior e o caso fortuito. Tudo é genericamente chamado de força maior e caso fortuito e dependendo daquela relação contratual, não. No caso específico do recebível, né, do CRI, como é que fica? Aí tem outras garantias envolvidas para cumprimento da obrigação. Você vai ter que enxergar se essa onerosidade excessiva do 478 uma vez comprovada e tem que demonstrar ainda, repito, que esteja sendo abrandado pela jurisprudência e pela doutrina alguma vantagem para o credor. E, no meu modo de ver, aquele que deve pode, no máximo, pedir se eximir da obrigação e resolver o contrato firmado, porque reduzir a obrigação ou até mesmo diferir sem que o credor concorde, estou falando fora de relação de consumo, é muito importante, eu acho que isso não é simples e, pelo menos, a meu ver, não é o regramento do Código Civil. Mas repito que muitos entendem que, pelo artigo 317, a obrigação sim pode ser modificada, inclusive com diferimento. O que vocês acham em relação a isso e todas as demais obrigações contratadas que podem não ser cumpridas sob o argumento da pandemia? Marcelo? O efeito geral, a Folha de São Paulo de hoje, o seu edital principal, na página A2, fala exatamente disso. E o título do editorial é Caixa de Pandora. A hora que abrimos essa caixa de Pandora, nós não sabemos o que nós vamos encontrar. Eu li também, emendando, Marcelo, eu tenho muito receio da atuação do Estado, no caso pelo Poder Judiciário, nos contratos, na vontade das partes, quando a pandemia passar. Porque essa é uma maré que vem forte. Nós temos aí o PL da Anastasia, fazendo uma analogia da Lei Fayot, que teve na França 100 anos. E depois que isso passar, eu tenho muito receio de como vai ficar o cumprimento dos contratos e exercício da vontade das partes pela intervenção judiciária. Rodrigo. Só a questão do CRI que foi colocada, né? Só para a gente explorar um pouquinho mais. Na verdade, nós estamos falando aqui de vendas de unidades autônomas em que esses créditos, depois de assinar esses contratos de venda e compra de unidades, o incorporador cedeu no mercado para uma securitizadora que emitiu um título que foi comprado neste mercado. Esse título pode ter sido um título comprado por uma instituição financeira que depois se transformou em outros títulos, pulverizou nos seus fundos de investimento. Olha a cadeia, né, como vai sendo afetada.
ou pode ser alguns CRIs ou mais CRIs comprados de forma pulverizada por um grupo de investidores, estruturados por um fundo de investimento específico, ou não. Ou um investidor foi lá e comprou aquele risco daquela incorporação. Tem várias hipóteses, né? Eu acho que... E nessa securitização, muitas vezes, a incorporadora ela é co-garantidora. Ela cede esses contratos. Muitas vezes, ela já contratou a venda com alienação fiduciária dessas unidades e cede esses créditos para o adquirente, cede a garantia, o adquirente do CRI, e ela, muitas vezes, ela é uma co-garantidora. Então, eu acho que uma das questões aqui importantes numa situação desta é a notificação fundamentada para o agente fiduciário para que seja, eventualmente, até mesmo convocada uma assembleia dos crisistas, né, que é a forma que o mercado denomina os titulares desses CRIs, porque essa assembleia é só ela que, em tese, tem autonomia para prorrogar um prazo, para dilatar. Mas eu acho que deveria ser acionado, sim, esse mecanismo, procurando demonstrar tudo o que levou a essa situação, os pedidos de suspensão de parcela, os distratos, a questão do atraso de obra, já informando um eventual atraso mais adiante. Eu acho que tem que as partes procurarem sentar na mesa e haver uma certa sensibilidade, mas, sem dúvida, é um efeito dominó, ou a caixa de Pandora, como disse o Marcelo. E aí, antes de passar para o Delmar e para o Marcelo, se quiserem complementar, outro exemplo, além do CRI, é a própria execução de alienação fiduciária, né, que fala, se você tem uma obrigação garantida por AF, e aí você não vai cumprir sob a alegação da situação de pandemia. Mas aí isso não impede a execução da AF pura e simplesmente? Como é que fica essa questão? É a mesma coisa, acho que é a mesma coisa, negociar e se não negociar, infelizmente, isso vai acabar judicializando, porque é a força do contrato e o contrato vai ser muito provavelmente executado. O credor, como a lei permite, ou ele executa o contrato, ou ele pede a sua resolução com eventual indenização por perdas e danos. Tem muita pergunta mais aberta e menos jurídica do que nós acreditamos da força das instituições financeiras e se a gente acha que elas estão saudáveis por conta dessa pandemia, e isso seria importante para o crédito imobiliário. Como é que estão em alguns municípios a obtenção de habite, se o prazo de carência do artigo 34 é não prorrogável. O Delmar já falou sobre isso, nós já comentamos sobre isso também, não é uma resposta objetiva, mas o Delmar, inclusive, fez uma analogia com a questão dos prazos prescricionais decadenciais do PL do Anastasia, que seriam suspensos, acho que o termo não é nem suspenso, é não corre, e aí, por analogia, poderia-se usar isso. Então, só para fazer um apanhado geral, porque a gente não vai conseguir passar por tudo. Fala, Marcelo. Sobre o prazo de carência, Delmar, ainda que a gente tenhamos argumentação suficiente para a extensão do prazo, como que você vê a situação perante o registro de imóveis? Essa é uma boa pergunta, Marcelo. Eu acho que isso é uma boa resposta. Não, você sabe de uma coisa? Eu estava conversando sobre isso hoje com o meu sócio Eduardo Sugino. Nós estávamos falando exatamente sobre isso. Como é que vai ser? Então, teria que buscar algum tipo de regramento da Corregedoria Geral, porque alguma suspensão oficial, algo que dê um suporte para isso, porque senão o registrador vai ficar, né, uma coisa de um lado, a lei, e com aquela dúvida. Então, acho que tem que vir Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria Geral de Justiça, CNJ, enfim, algo que diga que esses prazos, né, porque em termos de registro, você vê, os prazos das certidões já foram suspensos. Né? Não foram suspensos, se não me engano, por 90 dias, não foi? A validade das certidões. Quer dizer, você tem uma sensibilidade aí do pessoal para esse momento. Então, mas acho que deveria vir um regulamento. Mas se não vier, é o tal negócio, vai judicializar, é complicado. Né? Eu ainda acredito que isso virá algum regulamento. E gostaria só de complementar, Olivar, só nessa posição geral aí, né, geral, quer dizer, voltar um pouquinho para aquele fato extraordinário que nós estamos vivendo. Quer dizer, esse fato extraordinário atinge a todos, todo mundo que tiver uma relação jurídica contratual ou não contratual, mas que tiver uma relação jurídica e que esteja afetado pela pandemia. Isso aqui é fundamental. Se for afetado, seja perante banco, seja perante governo, perante comprador, perante vendedor, vizinho, quem quer que seja, ele vai poder invocar
esse caso fortuito aí para, enfim, rever a sua obrigação. Algumas obrigações serão extintas por força desse fortuito, outras serão afetadas, mas eu acho que todos poderão ir contra todos. Eu acho que essa é uma coisa difícil. Quando você tinha planos econômicos, você tinha uma parte, depois não tinha outra, etc. Aqui não, você tem todos. Então, não vejo as instituições financeiras fora disso. Agora, como em que medida isso vai afetar? Bom, os juros, a postergação, a liberação, aí é um pouco complexo, né, para tentar, em 2 palavras, dizer para vocês. Bom, gente, vamos caminhar para o fim? Vamos falar umas últimas palavras aqui, porque nós temos aí só mais 4 minutos e talvez nesse caminho para o fim a gente ainda trate de algum tema, cada um vai falar à vontade aí de nós 4. Queria comentar rapidamente, bastante gente já elogiando a live, usar como referência aqui quem falou, Basílio Jafé, Odair Senra, presidente do Sinduscom, nosso grande amigo, Eli Vertem, os 3, para não falar os demais, tem mais gente elogiando. Queria passar primeiro, Marcelo, quer começar com você? Então já comece e caminhe para a despedida da live, por favor. Bem, agradecer a todos, agradecer aos companheiros de debate e dizer que essa pandemia tem um efeito bom, né? Estamos mais juntos, ainda que distantes, e fica mais do que demonstrada a força do nosso Secov, a prestação de serviço aos seus associados. Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo. Rodrigo? Eu agradeço ao Olivar pela mediação, aos colegas Marcelo e Delmar, ao Secov pela iniciativa e por todo o apoio que nos dá. Marcelo está perfeitamente correto em fazer essa observação. E acho, gente, que nesse momento, e considerando que nós ainda vamos enfrentar meses muito difíceis, não apenas para a incorporação, para a economia, mas para a situação pessoal de cada um, nesse recolhimento, desejo para todas as famílias que tenham tranquilidade, vamos manter a fé, tenham sensibilidade e nos negócios manter sensibilidade e empatia em relação à situação de cada um, porque nós vamos ter que construir muitas coisas na nossa sociedade, nas nossas relações, para poder ultrapassar isso de uma forma saudável. Obrigado pela oportunidade, eu passo a todos. Obrigado, Rodrigo. Delmar? Bom, um agradecimento aí por participar dessa live. Parabéns, Olivar, pela mediação. Meus amigos aí, Marcelo e Rodrigo. É um momento excepcional, né? Estamos vivendo uma situação que nunca vivemos antes e, claro, que vão resultar frutos positivos, sem dúvida, a gente já está sabendo, mas o mundo dos negócios aí, ou principalmente tem uma parcela aí da população que vai sofrer e muito, muito, muito. Eu sou solidário, mas, enfim, isso é mais conceitual do que qualquer outra coisa. Nas relações jurídicas eu acho que acreditava, vamos amadurecer sim. Você mesmo, Olivar, estava dizendo, por força da situação, a gente está reestudando alguns conceitos, princípios, e que agora, mais do que nunca, né, estão num momento bom de discussão. Eu acho que aquele pêndulo do Código de Defesa do Consumidor, que assim que saiu, foi todo para um lado, tá certo? E que agora nós estamos começando a chegar no meio, pelo menos convivendo mais, então é um momento mais maduro para rediscutir essas relações aí contratuais, enfim, jurídica de modo geral. Muito obrigado. Obrigado, Delmar. Queria primeiro falar que é um prazer e eu tenho muito orgulho de trabalhar junto com vocês mensalmente no Conselho de Incorporação e Terrenos Urbanos do Secov. Para quem não sabe, nós temos um conselho muito forte, unido e que se reúne mensalmente para tratar desses temas, porque o Secov presta esse serviço que é importantíssimo para o mercado, para o setor imobiliário. Cada vez mais eu vejo que sem uma atuação de entidades como o Secov, e aí usando o Secov porque é pelo Secov que estamos hoje, o mercado imobiliário não tem como evoluir. Então, eu agradeço muito nas pessoas do Marcelo Terra, Rodrigo Bicalho e Delmar, grandes amigos, que eu tenho realmente muito orgulho de estar junto com vocês. A todos mais de 400 participantes aqui que estiveram com a gente, tarde da noite, muito obrigado. Tem diversas questões aqui de condomínio, de locação de garantia. Podem ter certeza que eu vou passar para os responsáveis em cada um dos conselhos, ou pelo menos em cada uma das vice-presidências do Secov, e aí, de alguma forma, nós vamos tentar responder. Obviamente, aí não está mais nas minhas mãos, mas isso não vai ficar parado não, tá?
Muito obrigado a todos e, sendo assim, exatamente 7 da noite, nós nos despedimos. Muito obrigado, meus queridos. Um grande abraço, boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Tchau. Obrigado.